Cotação do Bitcoin e do Ethereum caindo, preço das placas de vídeo chegando na lua, o preço da energia cada vez mais cara. Será que ainda vale a pena investir em criptomoeda em 2021? Nesse vídeo eu vou mostrar como eu tomei a minha decisão, por que eu resolvi investir em uma mineradora ao invés de simplesmente comprar criptomoedas e por que eu fico tranquilo diante de toda essa incerteza. Para quem chegou agora no canal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Fábio e por aqui eu tenho compartilhado a minha experiência com criptomoedas junto com o conteúdo da minha loja de materiais artísticos. Esses assuntos estão intimamente ligados quando falamos de criptoarte e NFT, então considere se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos como esse e se gostar do vídeo, ajude a levá-lo para mais pessoas, deixando seu like aqui embaixo. Antes de entrar no tema, eu vou voltar um pouco no tempo e contar a minha história com cripto. Em 2019, a gente vivia uma das maiores altas do Bitcoin até então, e eu que já vinha estudando blockchain e cripto há um tempo, resolvi comprar minhas primeiras moedas. Então eu transferi os meus preciosos reais para uma corretora de criptoativos e troquei eles por Bitcoin. Na época dava exatamente 0,17 Bitcoins, o que significava uns 3 mil reais. Mas naquela euforia do momento eu queria mais, então eu peguei os meus 0,17 Bitcoins e passei eles para uma corretora famosa na época que anunciava com artistas globais, que tinha um robô de trading super avançado, que fazia seu dinheiro render 3% ao mês. Você deixava seu dinheiro lá e ele rendia 3% ao mês. Era mágico. E como mágica, eles fecharam a porta do dia para a noite e sumiram com os meus bitcoins e com os bitcoins de outros 40 mil brasileiros. Na época isso me desanimou muito, porque eu realmente acreditava na ideia de uma moeda que não dependesse de governos ou de bancos para funcionar. Só que ao deixar meus bitcoins em posse de uma corretora, eu estava indo completamente contra esse pensamento. O ideal é que você mantenha suas criptomoedas sob sua responsabilidade. E aí vem o primeiro motivo pelo qual eu fiz esse investimento. Eu realmente acredito que as criptos são o futuro do dinheiro. Deixa de lado esses altos e baixos por enquanto. Se você já fez alguma transação por Pix, as chances são grandes que você tenha gostado da experiência, não foi? Agora imagine essa mesma facilidade de transação com qualquer pessoa do mundo, sem nenhum tipo de limite, sem precisar abrir conta em banco, sem precisar dar nenhum dado seu, nem nome, nem CPF, nem nada. E tudo isso sem interferência dos governos. Ah, Fábio, mas a Índia proibiu, a China quer proibir. Esquece isso. Não tem como proibir nenhuma criptomoeda. Da mesma forma que a internet mudou a nossa comunicação para sempre, as blockchains e as criptomoedas estão aí para mudar o mundo do dinheiro. É a internet do dinheiro. E existe até uma série de livros com esse nome, e eu indico para todo mundo que quer conhecer um pouco da magnitude do impacto das blockchains e das criptomoedas no futuro. O link está na descrição do vídeo. E daí a gente chega no segundo ponto desse vídeo, que é o quanto você está disposto a arriscar o seu dinheiro, ou qual o risco que você está disposto a correr. Lembra da história da corretora? O que eu fiz a partir dessa experiência negativa foi dar uns passos para trás e voltar lá para os princípios de investimento. Eu reorganizei o meu fundo de reserva, que é aquele dinheirinho que você deixa guardado para o caso de alguma emergência e que tem um valor de acordo com o seu custo de vida. E só então eu defini quais as quantidades que seriam destinadas a investimentos mais conservadores e depois uma quantidade para investimentos de maior risco. E dentro desse grupo de investimentos de maior risco, eu defini uma parte para criptomoedas como uma estratégia de diversificação. Eu até pretendia diversificar para várias criptomoedas diferentes, pois existem vários projetos interessantes, mas isso acabou ficando para um segundo momento. O importante ali era começar, mesmo que com um pouquinho, mas com uma nova visão. E por que eu resolvi me meter em mineração de Ethereum ao invés de simplesmente comprar a criptomoeda e pronto? Em primeiro lugar, é importante saber que eu gosto de montar coisas. Eu sou aquele cara que não chama o técnico quando tem algum problema em casa. E quando eu descobri que a mineração podia ser feita com peças comuns de computador, eu já fiquei meio interessado. Outra coisa que me chamou a atenção, talvez a principal delas, é que um dos maiores problemas de ter um equipamento minerando criptomoedas é o quanto ele consome de energia. E aqui em casa eu tenho placas solares instaladas no telhado. Todos os meses eu devolvo energia para a rede, que fica acumulada em créditos de quilowatt-hora na minha conta. E nesse período de pouco mais de um ano que elas estão instaladas aqui em casa, eu já tinha acumulado o suficiente para suprir a demanda de uma mineradora por alguns meses. Pelo menos por algum tempo, eu não teria gasto adicional nenhum com energia. E por fim, o último motivo foi o aumento do dólar. Era final de fevereiro, início de março desse ano, e muitos preços das peças usadas em mineração ainda não tinham sido corrigidos pelos lojistas. Somando essas três coisas, eu tinha alguns cenários aqui. Eu poderia comprar criptos e aguentar a emoção de uma desvalorização, ou eu poderia minerar criptomoedas.
Se desse errado, eu não ia gastar nada a mais com energia e ia perder muito pouco ali com a venda das peças. Se desse certo, o retorno parecia muito bom, só que como os números mudam diariamente, eu só tinha como saber com o projeto andando. Então eu juntei com um amigo e resolvi arriscar a mineração, comprando algumas peças usadas para começar por pouco mais de R$ 2.000 cada um de nós. E felizmente deu certo. Só que não é tão simples assim. A primeira coisa que você precisa saber é que hoje em dia você não minera sozinho, pois é praticamente impossível com uma máquina caseira competir com as máquinas usadas pela indústria de mineração. A mineração ela é feita em pools, que são redes com milhares de computadores trabalhando juntos e que no final dividem as comissões de acordo com a capacidade de processamento de cada um. E daí entra uma outra questão técnica. O saldo da sua mineração ele vai acumulando na conta dessa pool. Quando ele atinge um valor mínimo, que é diferente de pool para pool, finalmente ele é transferido para sua conta pessoal. A segunda coisa que você precisa saber é que a sua capacidade de mineração depende do seu equipamento e também da dificuldade da rede. E essa dificuldade ela vem crescendo numa velocidade absurda. Com aquela máquina inicial que eu montei em março, cada pagamento demoraria cerca de 30 dias para atingir o valor mínimo da pool e vir para minha conta pessoal. E essa mesma máquina hoje, em maio, precisaria de cerca de 100 dias para realizar esse pagamento. Então era preciso mais placas para acelerar esse tempo de transferência e trazer um mínimo de liquidez para o meu investimento. E a terceira coisa que você precisa saber é que a mineração do Ethereum é a que melhor paga hoje, mas ela tem data para morrer. Eu não vou entrar nos detalhes técnicos aqui, mas o fato é que a rede do Ethereum vai passar por uma atualização importantíssima que encerra a necessidade dos mineradores para validar as transações. O Ethereum hoje é a principal plataforma para o desenvolvimento de aplicações descentralizadas, também conhecidas como dApps. E a parte boa dessa atualização para o Ethereum 2.0, como é chamado, é que ela vai reduzir drasticamente os custos de utilização dessa rede, o que pode ajudar a popularizar muito essas aplicações. A parte ruim dessa atualização é que os mineradores serão naturalmente obrigados a migrar para outras redes que são menos lucrativas. A maior parte delas paga hoje cerca de 70% a 20% do que paga a rede Ethereum. E quando que isso vai acontecer? Ninguém sabe exatamente porque depende da adoção dos usuários da rede, mas a maioria dos especialistas estima que será entre 2021 e 2023, ou seja, está por aí. Então os mineradores vivem uma corrida contra o tempo para conseguir minerar enquanto é lucrativo e é possível minerar. Agora imagine o seu investimento com liquidez variável por causa do aumento de dificuldade na rede. Previsão de rendimento variável por causa da iminente atualização do Ethereum. Altíssima volatilidade da moeda, com preços que sobem e descem absurdamente de uma hora para outra. E um custo fixo de energia que representa hoje entre 10% e 40% do seu rendimento, dependendo da eficiência das suas placas de vídeo. Com isso em mente, responde para mim. É seguro comprar placas de vídeo no cartão de crédito e esperar o rendimento da mineração para pagar as parcelas no fim do mês? Dá para confiar que o seu rendimento será suficiente para pagar a conta de luz no final do mês? Ou ainda que é seguro contar com a valorização da moeda para pagar o investimento no equipamento? Não, né? Então, antes de fazer aquele upgrade na minha mineradora, depois que o projeto inicial tinha dado certo, eu me questionei sobre essas coisas e passei a refletir sobre qual seria o melhor caminho. Lembra que eu disse que o saldo da conta de luz era suficiente para pagar alguns meses? Se eu colocasse mais placas de vídeo, eu teria menos tempo dessa energia gratuita. Então eu optei por zerar completamente os meus custos de energia. E assim, uma vez investido o dinheiro, não importaria se eu estivesse minerando muito ou pouco, se fosse Ethereum ou alguma outra moeda, e nem mesmo a cotação dessa moeda hoje ou lá em 2023. Enquanto houvesse mineração, eu teria retorno. E quando não houvesse mais mineração, eu teria energia de sobra para usar de outra forma como eu quisesse e também teria umas excelentes placas de vídeo para jogar ou para vender se eu quisesse. Então eu precisei equalizar esse projeto da seguinte forma. Qual era a mineradora mais potente que eu podia montar com meu dinheiro? Quanto ela ia consumir de energia? Qual era o espaço disponível lá no meu telhado para mais placas solares? Se essas placas seriam suficientes para suprir o consumo de energia da mineradora e quanto custaria essa instalação. E claro, se esse investimento cabia no meu bolso e no bolso do meu amigo que estava dividindo esse projeto comigo. E assim eu cheguei naquela configuração final da minha mineradora que eu mostrei nesse vídeo aqui, sendo alimentada por 10 placas solares de 450 watts e mais um pequeno excedente das outras 20 placas que eu já tinha instalado aqui em casa.
Se você ficou com alguma dúvida sobre essa questão da energia solar ou sobre qualquer outra coisa que eu falei aqui no vídeo, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo todos. E quando completar exatos 3 meses de mineração, vou fazer um outro vídeo aqui para vocês mostrando como foi o rendimento completo até então. E agora que você viu todos os motivos que me levaram a investir em uma mineradora, finalmente chegamos à pergunta que dá título ao vídeo. Vale a pena investir em cripto em 2021? Pensando em mineração, na minha opinião, só vale a pena se você tem a possibilidade de zerar os custos com energia, como eu fiz. Caso contrário, você pode estar correndo um risco bastante elevado para o tamanho do investimento, já que o preço dos equipamentos está muito alto e você pode demorar uns bons anos para que eles comecem a se pagar. Agora, se você não pensa assim, muito provavelmente você está apostando no aumento da cotação da moeda para pagar o seu investimento. E daí é muito mais interessante você investir diretamente na moeda e esperar que ela se valorize, mas esteja muito preparado emocionalmente para as quedas. Por outro lado, se você descobriu que mineração não é para você, eu recomendo sim que você comece a considerar criptomoedas como parte da sua estratégia de diversificação dos seus investimentos, como eu mostrei lá no início do vídeo. E não deixa de pesquisar sobre esse assunto, porque a gente está vivendo o início de uma transformação estrutural na forma como lidamos com o dinheiro. E mais cedo ou mais tarde você vai lidar com isso de novo. Por hoje é só, espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.